Sobre as tecnologias africanas na antiguidade, Alberto da Costa e Silva nos diz: como as técnicas agrícolas, por exemplo, num continente de solos em geral pobres e com chuvas escassas e mal distribuídas, os africanos foram obrigados a desenvolver práticas agrícolas complexas. Muitos povos conheciam as técnicas da irrigação, da rotação de plantios, da adubagem com esterco animal e restos de cozinha, da construção dos socalcos ou plataformas nas encostas das montanhas, a fim de impedir a erosão do solo e ali plantar. Misturavam também na mesma gleba diferentes tipos de plantas para segurar a colheita de pelo menos uma delas. Assim, se o ano fosse mau para o painço, podia ser bom ou razoável para o sorgo ou para o milho. Então, aqui Alberto da Costa e Silva nos mostra que os africanos faziam uma plantação plural para evitar o enfraquecimento do solo, para evitar a monocultura, ao contrário do que os colonizadores fizeram em África e nas Américas. Os colonizadores, visando ter grande lucro, fizeram as monoculturas, empobrecendo o solo. A monocultura da cana-do-açúcar, a monocultura do café, do algodão, e agora as monoculturas do agronegócio, que num primeiro momento dá lucro, mas também, por outro lado, empobrece o solo. Então parece que a civilização ocidental pouco aprendeu com as civilizações africanas, com as civilizações ameríndias. Então, o que nós estamos vendo não combina com aquelas ideias predominantes que nos passaram sobre os africanos do passado, inferiores, selvagens, atrasados. É a visão do colonizador. Continua Alberto da Costa e Silva a nos explicar a África através do diálogo com seus adolescentes, com seus jovens. Diz ele: quando os portugueses e outros europeus começaram no século XV a descer a costa africana, não predominava neles a impressão de que estavam em contato com povos primitivos e atrasados. Estranhavam os costumes dos africanos, mas não os olhavam com desprezo. Lastimavam que desconhecessem a verdadeira fé, mas só se consideravam superiores por serem cristãos. Um visitante holandês do século XVII não escondeu a sua admiração pelo Benin, uma cidade enorme, cortada por uma longa avenida, que lhe parecia mais larga do que a principal rua de Amsterdã. Bem antes dele, os portugueses espantaram-se com o tamanho de Egibô-Odê, e mais ainda com a sua muralha, que em alguns pontos alcançava os 7 metros de altura e tinha quase 130 quilômetros de comprimento. Vasco da Gama, ao chegar na costa ocidental da África, encontrou portos cheios de navios
e de comerciante de todas as partes do Oceano Índico, bem como cidade com casas parecidíssima com as do Algarve, em Portugal, com terraços de pedra e cal e pintadas inteiramente de branco. Para muitos marinheiros ingleses, já no século XVIII, as habitações de barro socado e cobertura de palha que encontravam em Serra Leoa não eram piores do que as que conheciam nas áreas rurais de sua terra na Europa. Ao chegarem à África, os portugueses logo reconheceram, por exemplo, a excelência do ferro que ali produzia, tanto que o admiraram tanto que adquiriram para revendê-lo nas Índias. Desde pelo menos o ano 600 da era cristã, a África conhecia a metalurgia do ferro. Os nativos africanos adotavam uma técnica de pré-aquecimento dos fornos, que só seria desenvolvido na Europa no século XIX. Essa técnica de pré-aquecimento permitia aos africanos obter um ferro e também um aço de alta qualidade, comparável e até superior, em alguns casos, aos que saíam das usinas europeias. O produto africano apresentava, contudo, uma desvantagem que derivava da dimensão dos seus fornos. Suas barras eram pequenas. Por isso, na forja, os africanos faziam enxadas e facas, mas não grandes espadas, nem capacetes, nem couraças. Problema semelhante se passava com a manufatura têxtil. Os tecelões africanos produziam panos de algodão de ótima qualidade desde o século XII. Eram exportados para a Europa e, a partir do século XVI, eram exportados para o Brasil. Os famosos panos da costa. Mas como seus teares eram estreitos, deles só saíam tiras de, no máximo, 25 centímetros de largura. Então, a gente está vendo que as técnicas produzidas por esses africanos, seja na metalurgia, seja na tecelagem, visavam a subsistência, visavam a sua vida, não visavam a exportação, não estava num projeto de industrialização. Por isso, eles produziam em pequenas medidas, produziam para seu uso, para a sua subsistência. Continuando. Em muitas regiões da África, não havia família sem tear. Fiava-se e tecia-se em casa, na intimidade de um pátio protegido por um muro ou cerca. Num conjunto de habitações de uma família, os teares podiam chegar a meia dúzia. O número era ainda maior nas oficinas, nas quais, como em Kanu, no norte da Nigéria, trabalhavam famílias a fim de produzir para o comércio local. Em certos lugares, homens e mulheres fiavam e teciam, noutros, só as mulheres. E haviam dois tipos básicos de tear: o horizontal e o vertical. Eram muito simples, feito com alguns paus fincados no solo e algumas cordas, nos quais, porém, se obtinham tecidos fortes e requintados. As tiras estreitas que saíam do tear eram cosidas umas às outras com tamanha habilidade que, em muitos casos,
a costura podia passar desapercebidas. Confeccionava-se, assim, um pano com cerca de 1 metro de largura e, e muitos de comprimento. Na maioria das regiões, usava-se o algodão, mas em outras, como no norte da Nigéria, entre os fulas e os alçás, teciam-se também a lã de ovelha e do camelo. E em outras ainda, como no Congo e em Angola, a ráfia. A fazenda de algodão era em geral branca e depois tingida ou estampada, sendo muito popular a de listras azuis e brancas. Faziam-se também panos, entretecendo-se fios de diferentes cores para criar motivos decorativos padronizados. O povo Achante da atual Gana, depois da chegada dos europeus, passaram a desfiar os tecidos de seda que deles adquiriam para juntá-los aos fios de algodão e tornar mais brilhantes os seus panos com desenhos elaboradíssimos e multicoloridos. Atualmente, usam-se carretéis de linha de seda comprados na Europa e no Extremo Oriente. O chamado pano de palha ou de ráfia não era, em geral, usado como peça de vestimentas no Congo e de Angola, mas sim como moeda de troca. Passava-se de mão em mão até desgastar e puir, perdendo progressivamente o valor. Entre esses panos de ráfia, alguns em forma de grande lenço quadrado com cerca de 65 centímetros de lado, feitos no Reino do Congo, eram tão finos e bonitos que mais pareciam, aos olhos dos europeus, brocado, damasco e seda acetinada. Os tecidos recebiam com frequência belos bordados, como ocorria e ainda ocorre na Etiópia e entre o povo mandinga, os nupês e os alçás, ou a aplicação com imagem feitas de outras fazendas, como no antigo reino do Daomé e na República do Benin. Então, Alberto da Costa e Silva nos mostra o desenvolvimento das tecnologias no continente africano antes das chegadas dos colonizadores. Muitos desses conhecimentos foram adquiridos pelos europeus e desenvolvidos na Europa no período do mercantilismo e, posteriormente, na época da Revolução Industrial. Africanidades conectadas, apresentando-nos as tecnologias advindas do continente africano antes, durante e depois da chegada dos colonizadores.